Problemas do casamento? Namoro mal sucedido? Ódio, rancor, mágoa, desemprego, crises financeiras, doenças espirituais? Dentro de instantes, a oração de poder contra tudo isso. Aguarde, milagres acontecerão. Então nós estamos na corrente, o que mesmo? Produzindo por 1000 homens. E dentro desta corrente, produzindo por 1000 homens, você vai ouvir e vai descobrir 7 revelações que vai mudar a tua vida para melhor. Ok? Então dentro desta corrente, você vai receber dentro do teu espírito 7 revelações. Diga 7 revelações que vai mudar a minha vida. No Antigo Testamento, quando a pessoa chegava com o azeite para virar sobre alguém, porque só podia ser ungido com azeite reis, sacerdotes e profetas. Só podia ser ungido com azeite reis, sacerdotes e profetas. E então Deus manda Samuel lá na casa de Jessé, e Davi estava no pasto, pastoreando as ovelhas da família. E então Samuel manda chamar Davi. Quando Davi chega do pasto, Deus manda Samuel ungir Davi. Não sei se o seu raciocínio acompanhou, mas a Bíblia diz que Deus só autorizava ungir com óleo reis, sacerdotes e profetas. Quando os irmãos, porque Davi foi ungido no meio dos irmãos dele, quando os irmãos de Davi viu que Davi foi ungido por Samuel, preste atenção, quando o óleo era derramado sobre a cabeça de alguém, o Espírito Santo estava sendo colocado na vida de alguém, biblicamente falando. E quando Davi, o menino do pasto, foi ungido no meio dos seus irmãos, presta atenção por favor, os irmãos de Davi achou que Davi estava sendo ungido para um cargo especial, para trabalhar com Saul na guerra, mas que na verdade Deus estava ungindo Davi para ser o próximo rei de Israel. Agora preste atenção por favor. Olha aqui o que acontece na vida de uma pessoa que recebe a unção de Deus. Quando nós lemos o 13, Davi recebe a unção. Quando nós lemos o 18, a pessoa está falando aqui para Saul: conheço um homem, conheço um moço, preste atenção. Então respondeu uns dos jovens, porque aqui, quando Davi recebe a unção de Deus, o Espírito de Deus vem para dentro de Davi. E se você ler o 16, 14, o Espírito de Deus retirou-se de Saul e entrou em Saul um espírito perturbador. E Saul, rei, agora está perturbado e precisa de alguém para acalmar o Saul, que está com o espírito perturbador. E o interessante é que o texto diz que o espírito perturbador era da parte do Senhor Deus. Dá para você ir pegando aí a unção? Então veja bem, aí procuraram alguém para resolver o problema de Saul. Saul está perturbado, Saul está atormentado. Aí alguém diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar bem, é valente, animado, homem de guerra, poderoso em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amados, quando Deus
vem morar em alguém, a sua vida muda imediatamente. Veja o que acontece com Davi. O Espírito de Deus vem para dentro de Davi e a vida dele mudou. Aquele menino que ficava atirando pedras com funda, aquele menino que estava no pasto cuidando de ovelhas, aquele menino que não tinha uma calça para vestir, aquele menino que não tinha um sapato para colocar no pé, mas ele tinha algo que quando alguém recebe esse algo, a vida dele só tem uma saída: a vitória. Olha o que acontece com Davi. Ele toca bem, ou seja, ele é bom naquilo que ele faz. Quando Deus vem para dentro de você, você pode ser o pior, você fica bom naquilo que você faz. O motorista fica bom, dirige bem. O carpinteiro fica bom. O médico fica bom e descobre coisas que outros médicos duvidam. O pintor fica bom, ele melhora naquilo que ele faz. Veja bem, ele toca bem e ele é valente. Aonde Deus está, não tem espaço para covardia, porque Deus é poder. Aonde Deus está, não há lugar para o medo. Davi era valente, porque ele era grande? Não, 1,55 m mais ou menos de altura. Mas Davi era valente. Davi enfrentava leão, Davi enfrentava urso, Davi enfrentava o capeta. Por quê? Porque dentro de Davi agora habita Deus. Deus com ele. Deixa eu prosseguir aqui que eu preciso correr. E ele era animado. Aonde Deus está, não tem lugar para o desânimo. Aonde Deus está, não tem lugar. Aonde Deus está, não tem lugar para o não sei se dá certo, se não dá. O camarada é animado. O camarada diz, vai dar certo. O camarada diz, hoje eu vou fazer mais do que ontem. Esse mês eu vou fazer mais do que o mês passado. Este ano eu vou conquistar 10 vezes mais do que o ano passado, porque ele é animado. Se Deus habita em você e você é animado, dê um glória a Deus aí. E olha aqui, homem de guerra. Aonde Deus está, não tem lugar só para o oba-oba. A nossa vida não tem moleza. Se alguém tem pregado, se você tem ouvido alguém pregar dizendo que Deus vai fazer tudo para você e você pode ficar só esperando, mentira. Davi era homem de guerra. Davi enfrentava a adversidade. Meu irmão, minha irmã, Deus está te treinando e colocando dentro de você as 7 revelações que vai tirar você do pasto. O que é pasto? É aquela vida de desgraça e de miséria. Davi era homem de guerra. Homens e mulheres, não adianta ser desanimado, não adianta ser medroso. Aonde Deus entrou, a casa que Deus entrou, a vida que Deus entrou, a pessoa que era medrosa passa a ter coragem, a pessoa que era desanimada passa a ter ânimo, a pessoa que era covarde passa a ser uma pessoa de luta, de guerra. Ele não afina na adversidade, porque ele sabe que maior é aquele que está com ele do que o que está no mundo. Olha aqui, por favor. Sisudo em palavras. Olha aqui. Existem pessoas, tem gente que vai pedir uma informação. O senhor sabe onde que fica a drogaria Unimed? Parece que está com medo. Parece que está devendo para a pessoa. Davi era sisudo, ousado em palavras. Davi falava olhando no olho. Tem pessoas que conversam com você olhando para o chão. Você
sabe. Outro conversa com você assim. Davi falava olhando no olho. Aonde Deus está, as coisas mudam. A partir de hoje, conversa com as pessoas olhando no olho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus comigo. Vamos pegar pesado? Antes de nós pegar pesado, Deus estava com Davi. Diga glória a Deus. Diga, esse mesmo Deus está comigo. Então levante uma das mãos bem alta e diga: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus comigo. Diga, o mesmo Deus que estava com Davi está comigo. Então preste atenção. Revelação número 1. Diga os 8 nomes. Diga a unção dos 8 nomes. Redentor de Deus está dentro de mim. Amados, quem tem esta unção dos 8 nomes de Deus dentro dele, não fica no pasto. Ele não come na mão de Satanás. Ele não come o pior da terra. Ele não come o pão que o diabo amassou. E falando nisso, você que tem comido o pão que o diabo amassou, está na hora de você comer o pão que amassou o diabo. Nome número 1. Olha aqui por favor. Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Davi então, crendo que o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, o rei Saul, ninguém podia tirar ele do pasto. Só tinha uma maneira de Davi sair do pasto. Só tinha uma maneira de Davi sair do pasto. Davi tinha mais 7 irmãos. Davi era o mais novo. Davi era o último dos filhos. Esperança zero para Davi. Esperança zerada. Davi não tinha esperança. Se alguém fosse fazer a faculdade, não seria Davi. Seria um dos outros 7. Se Davi quisesse abrir uma empresa, o pai tivesse um dinheirinho, coisa que eles não tinham, não era em Davi que ele ia investir. Seria em um dos outros 7 filhos. Davi era o mais novo. Davi era o que cuidava das poucas ovelhas. Davi era o insignificante da família. Davi era aquele que não era convidado para as festas nem de rei, porque teve uma festa de rei na casa dele, e os irmãos dele pensavam que eram para eles e não para Davi, e não convidaram Davi para a festa. O pai de Davi não trouxe Davi. A mãe de Davi não trouxe Davi. Os irmãos de Davi, a festa ia acontecer, e Davi só ia saber bem depois. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite, nesta situação, ninguém lembra de você, ninguém aposta em você, ninguém acredita em você. Você é o pior da tua família, aos olhos da tua família. Você é o pior da sociedade, aos olhos da sociedade. Você é um empresário desacreditado. Ninguém mais quer vender para você, ninguém mais quer investir em você. Ninguém podia tirar Davi do pasto. A mãe não podia, o pai não podia. Tanto é que nem os convidaram para a festa, porque os considerava insignificante e nem membro da família. Amados, eu estava dando uma estudada sobre o número 8 da Bíblia. E há quem diz que a Bíblia, quando chega no número 8, começa um recomeço. Para você que não sabe, o número 7 é o número da perfeição de Deus. E o número 8, há quem diz que é um recomeço. E Davi era o 8º filho, o insignificante aos olhos de todo mundo. Mas Davi tinha uma saída. Olha para o teu irmão, quando tudo estiver fechado à sua volta, ainda tem uma saída.